O Clube de Ciências Marie Curie traz a você o que a Unir realizou de medidas preventivas em relação ao Covid-19 nesse último ano de pandemia e como ele trabalhou seus projetos junto aos estudantes. E para isso, utilizaremos dados dos relatórios dispostos na página Medida Preventiva contra o Coronavírus, da Unir, e entrevista com alguns professores do campus desde Paraná. Vem com a gente! O ano de 2020 foi um período de muitos desafios para a manutenção das atividades da UNI, que é a Fundação Universidade Federal de Rondônia. Isso aconteceu por causa da suspensão do calendário acadêmico e logo depois a adaptação ao formato remoto das atividades de ensino, pesquisa e extensão, tudo por causa da pandemia do Covid-19. E um dos grandes desafios foi garantir a permanência dos discentes no curso de graduação e pós-graduação em meio à necessidade de isolamento e distanciamento social. Dentre as ações adotadas para garantir a permanência dos alunos na universidade e minimizar sua situação de vulnerabilidade socioeconômica está a manutenção do pagamento de bolsas e auxílios para os discentes. O edital de auxílio estudantil tem por finalidade identificar, selecionar e conceder auxílios financeiros aos discentes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial que estejam cursando disciplinas na modalidade de ensino remoto emergencial, dos campos de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para esse ano de 2022, a Uni oferece 5 categorias de auxílios. Elas são alimentação, moradia, auxílio acadêmico, internet e informática. A quantidade de cada modalidade de auxílio foi distribuída aos campos da Uni proporcionalmente em relação à quantidade de discentes matriculados nos campos, conforme informações constantes no SIGA. Eu vou explicar quantas vagas foram oferecidas por campo. E vamos começar com o auxílio alimentação. Nesta modalidade, foram oferecidos 450 auxílios, que foi distribuído por campos, sendo Ariquemes 11 auxílios, Cacoal 54, Guajará-Mirim 40, Ji-Paraná 42, Porto Velho 217, Presidente Médici 9, Rolim de Moura 42 e Vilhena com 35. Já o auxílio moradia foram oferecidos 200 auxílios, que foi distribuído para Ariquemes 5, Cacoal 24, Guajará-Mirim 18, Ji-Paraná 18, Porto Velho 97, Presidente Médici 4, Rolim de Moura 18 e Vilhena 16. E para o auxílio acadêmico foram oferecidos 350 auxílios, que foi distribuído por campos de Ariquemes 9, Cacoal 42, Guajará-Mirim 31, Ji-Paraná 32, Porto Velho 169, Presidente Médici 7, Rolim de Moura 32 e Vilhena 28. Auxílio de compra de equipamentos de informática foram oferecidos 350 auxílios, que foi distribuído por campos de Ariquemes com 20, Cacoal 93, Guajará-Mirim 69, Ji-Paraná 75, Porto Velho 383, Presidente Médici 17, Rolim de Moura 85 e Vilhena 58. E o auxílio internet foram oferecidos 300 auxílios, que foram distribuídos por campos de Ariquemes 8, Cacoal 35, Guajará-Mirim 27, Ji-Paraná 28, Porto Velho 144, Presidente Médici 6, Rolim de Moura 28 e Vilhena 24. E todas as informações do auxílio estão no edital desse ano. E agora vamos falar do cenário da pandemia na Uni. Desde o início da pandemia, a Universidade Federal de Rondônia tem mantido vigilância sobre as condições sanitárias nas regiões onde suas unidades estão instaladas e em todo o estado de Rondônia, e tem se preparado para a retomada das atividades presenciais quando houver condições para isso. Semanalmente, os dados referentes à comunidade acadêmica são atualizados pelo Comitê sobre o Coronavírus,
e os parâmetros presentes no plano de biossegurança são utilizados para indicar qual fase de segurança cada campo se encontra. Temos também a projeção da pandemia e vacinação. Uma das ações é a predição semanal feita por pesquisadores acerca do cenário da doença em Rondônia, considerando os dados disponíveis. As projeções apontam para um cenário de crescimento de números de casos e do índice de contaminação nas próximas semanas, o que reforça a necessidade de proteção da comunidade acadêmica, tanto pela prevenção através do distanciamento como pela imunização vacinal. A UNI inicia o retorno gradual das atividades presenciais. Ela está preparando o retorno de modo seguro às atividades presenciais já ao longo do primeiro semestre de 2022. A Portaria 780 de 2021 da UNI aponta que a partir do início de 2022, as atividades administrativas presenciais serão retomadas e a previsão é que a partir de 1º de abril, o retorno às atividades presenciais irá alcançar todos os servidores da universidade. A exceção serão as pessoas que se enquadram em condições de maior risco de contaminação pelo coronavírus. As medidas de segurança que envolvem o retorno gradual dos servidores da UNI às atividades presenciais estão previstas no Protocolo de Biossegurança. O Protocolo de Biossegurança orienta a comunidade da UNI e seus visitantes na incorporação de ações de biossegurança em relação ao Covid-19, isso para minimizar os riscos ao retorno das atividades presenciais. A prevenção do contágio do Covid-19 ocorre por um conjunto de ações, isoladamente ou distanciamento social, conforme a situação epidemiológica. De acordo com o Protocolo de Biossegurança, algumas medidas de proteção são as medidas de proteção individual, que são o uso de máscaras. As máscaras são itens imprescindíveis na prevenção do Covid-19. Elas são de uso individual e não podem ser compartilhadas. Tem também o distanciamento físico, que é não efetuar cumprimentos como apertos de mão, abraços e beijos, priorizar os cumprimentos à distância ou o uso de cotovelos. Temos também o deslocamento, que é evitar viagens e priorizar apenas situações essenciais e inadiáveis. Outra segurança individual são os objetos pessoais, que é levar ao ambiente universitário somente materiais extremamente necessários. Temos a higienização das mãos. A higienização frequente das mãos é uma das principais medidas de prevenção. Já a autocontaminação é dar atenção especial no momento de permanência e de retorno de locais públicos. A etiqueta respiratória, sempre utilizar regras de etiqueta respiratória. Já o autocuidado é procurar sempre que possível alimentar-se e se hidratar adequadamente. Além disso, foi criado o cálculo de estudantes por sala, que é um planejamento para a distribuição dos alunos de acordo com a sua sala. Basta colocar as dimensões da sala e dimensões das carteiras com a quantidade de alunos e calcular como deveria ficar a sala de aula. Agora, vamos falar das ocorrências sobre a Covid-19 na UNI no período de 16 de 3 de 2020 a 11 de 2 de 2022. Primeiro, vamos falar dos registros de casos confirmados de Covid-19 entre os membros ativos da UNI. Em primeiro está a quantidade de servidores ativos que notificaram diagnósticos de Covid-19. Acumulado é 557 e na última semana foram 41. E em segundo está a quantidade de estudantes ativos que notificaram diagnóstico de Covid-19. Acumulado foram 1.079 e na última semana 29. E em terceiro é a quantidade de servidores terceirizados que notificaram diagnóstico de Covid-19. Acumulado foram 50 e na última semana 0. Agora, o segundo registro é o registro de óbitos por Covid-19 entre membros ativos da UNI. Em primeiro, são os óbitos por Covid-19 entre servidores ativos. Foram 3 perdas. Em segundo, são os óbitos por Covid-19 entre estudantes ativos. Foram 24 perdas.
E em terceiro, os óbitos por Covid-19 entre servidores terceirizados foram 2 perdas. E por último, o terceiro registro, que são os dados sobre a comunidade da Unir. São 241 servidores ativos em trabalho presencial, 847 servidores ativos em trabalho remoto, 122 servidores ativos afastados, 9.593 estudantes ativos e 217 servidores terceirizados.